Cara, eu tenho uma reflexão e eu queria te ouvir falando sobre isso, porque eu acho que você conhece ambientes que acontece muito isso. Eu vejo, por exemplo, você estiver ministrando desde lá de Itapevi, na casa de oração de vocês, Sim. até nos grandes palcos, Canção Nova, e enfim, em grandes encontros, não só de unidade, mas grandes encontros de avivamento também. E quando a gente fala de avivamento, eu queria até entrar nessa seara do avivamento também para a gente Certo. falar a respeito disso, mas quando se fala de avivamento, a gente fala de um povo que vem cheio de expectativa, né? Vem Sim. cheio de vontade de ver algo sobrenatural acontecer, cheio de vontade de ver literalmente o céu descer, as nuvens pegar fogo igual algodão e louvado seja Deus. Mas eu acho que existe um risco muito grande, e aí eu queria entender o que você pensa e qual que é o caminho que você normalmente faz quando tá num ambiente como esse, porque assim, é, a linha que divide entre o transbordamento da graça e a euforia sensorial é extremamente quase que invisível, né? Sim. Então, assim, pro cara cair numa emoção corporal, sensorial e achar que aquilo é graça de Deus, é o Espírito que tá agindo, é muito fácil. Sobretudo no estilo de som que vocês tocam. Vocês tocam, vocês têm uma linha muito próxima do worship, o que eu acho extraordinário, é muito bom também, só que vocês fazem diferente, vocês têm conteúdo em cima do que tocam, em cima do que ministram. Mas eu vejo que essas repetições e essa insistência, quando não usado para o propósito correto e quando usado da forma errada, Enche o saco. acaba enchendo exatamente, e quando não enchendo, levando a galera a uma experiência sensorial que, na verdade, verdadeira não é espírito, mas é Não. uma sensação. E a galera prova daquela sensação, então, aqueles tribais, aquelas repetições na Tambor. bateria, aqueles tambores Que pra de todo mundo, tribal. para todo mundo é o profético. Falou em profético, tem que soar o Exatamente, Ou tambor. tem que soar o aquele. Qual é o tambor nome ou o daquele? Chofar. chofar, Chofar. que é muito característico do ministério de vocês Sim. também, mas popularizou de uma maneira em que a galera tá usando isso aí meio que como numa moda. Então, aquela ambientação que às vezes um pad do teclado faz ou na guitarra. Então, assim, a gente tá num campo minado aí, né? Sim. Num campo bastante minado. E eu queria entender, cara, como que você consegue, é óbvio que é por Deus, não tem outra Sim. explicação. Mas como criar nas pessoas essa consciência de que aquele ambiente, aquilo que está acontecendo realmente presença pura de Deus e não é, por exemplo, uma experiência sensorial, não é algo que você está promovendo aquilo. Porque um cara que toca um som como o de vocês, que ministra o que vocês ministram, precisa também ter um cuidado muito grande para a habilidade dele, a dissonância que ele transmite no instrumento, a habilidade dele não promover um ambiente sensorial e a galera achar que aquilo é espírito e não ser espírito, né? Porque eu acho que tem muito disso no nosso meio. Sim. Posso estar errado, tá? Me corrija se eu estiver errado. Mas eu acho que tem muito Eu penso disso. do mesmo jeito. Porque se trata de música. E música, você consegue com uma fórmula, Método, né? com um método, você consegue despertar sensações nas pessoas. Mediante um acorde que você usa, a gente até brinca. Tem uma música do Thales Roberto que ela ilustra exatamente esse exemplo, que é aquela música Eu nasci pra te chamar de Deus. Você não trouxe o violão, né, mano? Você Cara, é um cara de pau, né, Podia mano? ter um Sabe, violão aí, né? sabe quando que eu lembrei do violão, cara? Quando eu estacionei, eu falei, meu Deus. Deus do céu. Vai, Deixa o violão, vai na né? capela hoje. Muita- Mas tudo bem, eu perdoo você dessa vez aí, mano. Muito. Tá bom. É pra vir na... Pra ter, É pra voltar. No Isso é pra próximo voltar. você traz isso, pra Exatamente. voltar. Então nessa música ele fala, eu nasci pra te chamar de pai e andar do seu lado. E a música vem, Marquinhos, sabe, arrebentando você. E aí do nada ele só fala assim, ó, mas todo dia o pecado vem, me chama. Cara, ele Te leva pra um outro ambiente. Joga lá ele embaixo. te joga lá embaixo e ele faz você refletir de um jeito. E aí, todo dia vem as tentações, me chamam. Cara, ele é um gênio. Aquele cara é um gênio. Ele é acima da média. Ele faz E você aí- sentir aquilo. E aí, né? daqui a pouco que ele tá assim, ó. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem. Aí ele, mas eu escolho Deus. E Eu rasga- escolho ser amigo de... Ou seja, ele te leva pra onde ele quiser, cara. Quando eu tô falando ele, eu tô falando da música. Eu não tô falando que ele faz isso intencional. Sim. Mas é possível fazer isso de forma intencional.
uma pessoa que domina acordes, ela compõe a música que quiser, cara. Ah, vamos compor uma música aqui de contrição e arrependimento, mas, cara, para levar... Por isso que tem músicas que são perigosas as pessoas ouvir, que pessoas se suicidam, né? Ouvindo determinadas músicas. Por quê? Porque, de alguma maneira, elas foram direcionadas para aquilo. Sim. Não quero te cortar, eu quero que você continue essa linha de raciocínio, só para eu não esquecer. Eu me lembro de ter lido uma vez um artigo de um músico, de um senhor chamado Urbano Medeiros. Ele é especialista em música judaica e ele é convertido, né? E, enfim, ele é cristão católico hoje, mas especialista em música judaica. E eu me lembro de ter lido um artigo dele na Canção Nova uma vez, e ele falando que a Santa Missa, o músico cristão não poderia e nem pode tocar acordes dissonantes na Santa Missa. Ele precisa tocar as canções que fazem parte da liturgia da Santa Missa em acordes maiores e menores, acordes cheios, e não podia usar dissonância. E aquilo, aquela chamada que me prendeu e me fez ir até a reportagem. Ele dizia que a dissonância, ela te leva para um ambiente de conforto e de satisfação. Ela gera um prazer em você. Então, se você escuta um acorde dissonante e escuta um acorde maior cheio, ele causa sensações diferentes. Embora ele seja, entre aspas, a mesma coisa, mas ele te causa sensações diferentes. E Urbano Medeiros, ele dizia que a Santa Missa, ela não podia ser manipulada pelo acorde que você tocava. Então, assim, você não podia usar dissonância quando você tocava. Parece loucura isso, né, mano? Parece, você fala, cara... Mas não é. Não, é um pouquinho mais de habilidade aqui, não tem nada a ver. Mas ele falava, não, porque o acorde dissonante, ele desperta um prazer em você ao ouvi-lo, que tira você do mistério da liturgia, daquilo que realmente é o propósito. Então, aquilo que você precisava viver com o mistério que está sendo celebrado ali, você não vive mais, porque é um ambiente prazeroso. Então, você vai à missa que aquele ministério está tocando porque a música é boa. Não porque o sacrifício está sendo celebrado, mas é porque a música é boa. Vocês estão falando porque isso pode estar acontecendo. Não, isso pode estar acontecendo, não. Isso acontece todos os dias. Eu escuto vocês falando e assim, cara, eu conheço pessoas que falam, cara, aquele ministério vai estar tocando hoje, vai ser uma benção a missa. Não, aquele irmão vai estar tocando, não vai ser uma benção a missa. Vou usar um exemplo. Vou usar um exemplo. Influencia muito. Você vai nas grandes catedrais, por exemplo. Nas grandes catedrais. Você pega lá, o cara tá tocando um órgão, ou tá tocando um instrumento só. E normalmente é uma pessoa mais velha, uma pessoa que tá muito mais tempo lá. E aí, de repente, tem uma missa, que é uma missa que é mais frequentada pela juventude, ou alguma outra, que toca uma outra pessoa um outro instrumento. Normalmente, a galera mais nova, ou a galera, enfim, que tem uma certa noção disso, costuma ir naquela outra missa em que a música acontece de uma forma diferente e tal. Por quê? Porque aquele ambiente... tá preparado pra isso, é mais gostoso. Cara, o cara não psicologicamente, na cabeça, vocês estão falando, é tipo... É isso. Eu acho que até conforto... Vocês estão falando e, de fato, né, vai tocando nos sentidos da pessoa, né? Exato. É o que a dissonância faz. E vai te desvirtuando do sentido original, exatamente. Que é o sacrifício. A dissonância vai te tirando do propósito real, que é o sacrifício. Então você não vive o sacrifício na plenitude. Porque, de alguma maneira, aquele sacrifício que deveria causar contrição em você, aquele sacrifício que deveria causar arrependimento, aquele sacrifício celebrado que deveria te levar para um propósito muito mais profundo, tá te gerando prazer. Então aí você tem aquela vontade de bater uma palma, aquela vontade de dançar num glória, entendeu? Você já desvirtua. Exatamente. Não que seja errado bater palma na missa, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Sem câncer. Mas eu quis fazer esse adendo porque o Urbano Medeiros escreveu isso uma vez. Isso fica... E, cara, eu li isso, sei lá, há 15 anos atrás. E até hoje. E vai dentro do que você estava falando. Desculpa te interromper. Não, tá? Eu que te interrompi, me perdoa. Mas isso vem muito de encontro com o próprio Padre Hélio, que nos acompanha. Eu toco na missa lá na comunidade Santa Rosa e ele pede para poder fazer um sonzinho quando ele tá fazendo a homilia. Um BG. E ali, fundinho. Cara, qual que é a minha questão? Eu não faço por fazer. Porque eu tenho que ter esse cuidado para não tirar a atenção da galera na homilia, voltar a atenção pro violão. Cara, eu já vi absurdos, né? Virou até meme em worship fails e um monte de outras paradas que os caras tocando Djavan na hora. Imagina, Titanic, cara. Eu vi uma vez. Cara, nossa, cara, é absurdo. Então,
Tem até um muito engraçado recente, é um meme agora que o padre vai falar do santo, né? Com todos os anjos cantamos a uma só voz. A introdução, mano, é Do igualzinho do Calypso. É o que tem no forró, Os tem caras esse acham que é tem no Joelma, é forró. isso mesmo. Os caras acham que é o Calypso, cara, que tá tocando. Eu esqueci o nome do padre. Eu tomo muito cuidado na hora que eu vou fazer um fundo musical pro padre, não me lia, porque eu posso tirar a atenção da galera. Então, eu fico muito atento no que ele vai falar e no que eu tô tocando. E às vezes que ele fala algo e dá uma pausa, eu também dou a pausa. Sim. Porque eu tenho que servir a palavra ali com o meu instrumento. Então, o momento que ele Você é um tá- tangedor, né, mano? Você tá tangendo, tem que né? tanger, você não pode simplesmente tocar Sobrepor, por né? tocar, porque às vezes tá até mais alto do que a voz. Não, cara. Eu tô ali com ele. E aí tem hora que ele vira e fala algo pra você pensar. Nessa hora, o violão ele vai dando aquela pausa junto com ele. Pra poder não usurpar, cara. Porque é fácil você fazer isso. Você tira toda a atenção da galera. Né? E por mais que os dissonantes tenham essa sensação de conforto, eu ainda tomo ainda mais cuidado para que eu não atrapalhe a homilia. Seria terrível, cara, responder para Deus que todas as missas que eu toquei, eu desvirtuei uma comunidade inteira por conta do meu instrumento, cara. Seria Ô, terrível demais. E tem sentido, vocês são músicos, eu percebo que algumas paróquias, eles estão mudando até a posição dos músicos, né? Eu me lembro de um tempo que os músicos ficavam lá do lado do altar. Na frente. E eu tenho percebido em algumas paróquias que a gente vai, às vezes, na missa, a galera tá começando, o padre tá jogando lá no mezanino, No mezanino, escondidinho. escondido. E assim, eu acho até melhor, na verdade, porque de fato o que vocês estão falando, às vezes o cara tá tocando uma música, você se sente tocado e você. Eu acho que é até uma coisa meio remota, não porque você quer, você É olha, você quer intencional. procurar onde tá aquilo. Uhum. E aí você vê o músico, ele tá escondido. Exato. E cara, escutando vocês falarem, faz todo sentido. Uhum. Na verdade, eles não ficarem na frente. Vocês acham que isso tem uma relação ou não? Tem total. Pra você ter uma ideia, Rio de Deus, sabe qual é um dos sonhos? Eu vou jogar isso em primeira mão aqui. Um dos sonhos da Rio de Deus é fazer uma canção, lançar uma canção, um clipe, sabe? Como precisa ser bem feito, sim, mas onde vai ter uma luz e ninguém vai ver o nosso rosto, vai ver só a sombra. E o Senhor vai estar iluminado ali. Que ninguém precisa ver a gente, a minha expressão, a minha performance. Performance, cara. Performance de um cristão é quarto, mano. Performance do músico é no escondimento. Porque na frente de vocês é fácil, cara. Na frente da galera é fácil. Mas tem que ser transbordo, como você falou. E voltando a falar das composições, a gente estava falando disso, a gente lá na Rio de Deus fala, eu não quero aprender a compor. A gente costuma falar que um bom compositor católico, cristão, ele é um bom ouvinte. Porque as músicas já existem. A gente só precisa ouvir. E ouvir de quem? De Deus. Aí a gente volta naquela questão de fazer o prato predileto do Pai. Ministrar ao Senhor, ministrar num grupo de oração, numa comunidade, é você fazer o prato predileto do Pai. Mas para você fazer esse prato, você tem que ouvir ele falar o que ele quer, como ele quer, de que jeito ele quer. Se a gente não faz isso, é qualquer coisa, menos para o Senhor. Pode ser uma boa performance. Eu lembro uma vez, quando eu era muito menino, quando eu comecei a tocar na igreja, a gente foi tocar o Santo. E aí a gente fez uma virada de bateria, não sei o que, cantamos o Santo e tal. Na hora que a gente terminou, o padre falou assim, ó, depois desse showzinho particular... Nossa. Nossa. Oremos. Aí, mas a gente era muito novinho, né, cara? Eu tinha acho que 14 anos quando eu comecei no grupo de oração. E tudo aquilo eu fui aprendendo. Mas vamos voltar lá, Anderson. Você falou a respeito dos ambientes de avivamento, Sim. né? E tudo mais. Qual que é a nossa preocupação? Onde a gente vai, esteja eu sozinho, como estou aqui hoje, ou esteja a Rio de Deus completa, a gente age da mesma maneira.
a gente tenta ler o ambiente e a gente tenta gerar comunhão com os irmãos. Nenhum discernimento que a gente recebe para poder executar, e isso seja no palco da Canção Nova, numa profecia do avivamento, seja no nosso escondimento dentro do estúdio. Se eu sinto algo, eu submeto aos irmãos. Não é porque eu senti algo que eu vou lá e tenho que executar. Então, o Ilmar, Emanuel Stênio, toda vez que a gente está junto, eu faço isso. Eu viro para os caras e submeto. Cara, eu senti isso. E os irmãos, coração desse tamanho, vai, executa. Fala, não, vamos junto. Sabe? E então a gente tenta promover esse ambiente de comunhão. Porque se eu recebi algo de Deus, eu não tenho que ter medo de submeter ao discernimento do Marquinhos. Já aconteceu de você falar algo e os irmãos... Não... Sim, e não rolar? Cara, é o que mais acontece. É isso. Sabe Aconteceu por com a quê, gente, Versão? inclusive, né? Aquele Exato. retiro de vocês anos. Porque às vezes a galera tem uma ilusão também que não, tudo que os caras falam, Não, não é só isso, mas né? aí Eu acho que entra o exercício você de aprende humildade. até aí, na verdade, nessas questões, né? Porque senão, Marquinhos, a gente volta na tentação da serpente. De querer ser como Deus. Não, mas Deus falou pra mim. Se fizer, vai acontecer. Cara, dá uma baixada, dá uma sossegada aí. Não, cara. Não é sempre que o que você sente vem de Deus, não. O Ângelo Basso, ele fala sobre profecia. Ele fala que 70% das profecias são humanas. São frutos de emoções humanas. Por isso a gente vê tanto problema, tanto nas igrejas evangélicas como na católica. E aí ele fala assim, mas por conta de 70%, a gente vai rejeitar 30% que é genuíno, que vem de Deus. Então, Marco, eu tenho que entender que eu sou feito, como o Padre Douglas fala, da madeira, eu não sou feito da madeira da cruz, mas da carne do crucificado. Eu sou sujeito a falhas, né? Eu sou sujeito a desvios. Olha Pedro, cara. Tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus vivo. Aí daqui a pouco, não, que isso não te aconteça. Afasta-te de mim, Satanás do inferno. Então, olha, imagina a gente, cara. Então a gente erra muito. Só que o que acontece? É preciso ter no ambiente, Derson, e isso em qualquer ambiente, tem que ter aqui entre a gente, tem que ter no grupo de oração, numa comunidade, numa banda. Tem que ter a fé, tem que ter a esperança, tem que ter o amor, cara. A fé, por conta dessa questão que a gente falou, sabe, de expectativa. Eu vou plugar esse microfone aqui, Marquinhos, mas eu vou plugar na certeza que o Senhor vai vir. Eu vou arrumar. Eu vi o seu zelo em trocar o coisa, eu fiquei impressionado. Falei, cara, que zelo. Um outro poderia falar assim, ó. Deixa A arder. câmera nem vai pegar, mano. Você veio e você arrumou o livro para que ficasse melhor tudo, para não aparecer o... Isso é zelo, cara. Isso é zelo. Isso faz diferença. Elemento de fé. De você pegar o violão para poder ministrar. Seja... Cara, quantas vezes eu ministrei, Ederson? E não tinha ninguém na Assembleia. Ministrávamos do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque o Senhor nos forjou 9 meses ministrando a Ele. Não tinha plateia. Então, quando a gente ia para os lugares, a gente falava assim, vamos liberar nos ares. Vamos carregar as nuvens. Tem gente que vai ser livrado de um assalto lá no Nepal. Glória a Deus. Tem gente que vai ser visitado lá no Japão. Então, a gente sempre ministrou. E aí, quando tem pessoas, a gente ministra da mesma maneira. Você sabe, você viu. Sim. Por quê? Por conta da fé. A fé. A esperança, Derson. Porque quando a gente está numa comunhão, é preciso ter essa unidade. Porque quando você tem instrumentos, você tem a unidade ali de arranjos, de instrumentos. Um é harmônico, o outro é mais de percussão. E tem que ter essa unidade ali para poder
acontecer, a música fluir. Quando você consegue fazer isso, você gera uma esperança. A esperança de que vai acontecer algo. A esperança de que ele vai vir e vai se manifestar. E por fim, o amor, mano. O amor, ele entra onde? O Marquinhos está indo numa direção, por mais que eu não estou sentindo aquilo, eu vou honrar o Marquinhos. Por amor, eu vou lá e me submeto. Então, às vezes, o Marquinhos vai e faz um negócio no instrumento, eu já vou e correspondo com a minha voz. O batera já vai lá e tal. Então, a partir do momento que você tem esses três elementos, fé, esperança e amor, em qualquer ambiente, pode ser numa empresa, numa sociedade, pode ser num podcast, pode ser numa banda, quando você consegue exercer esses três, o Senhor vem e faz. Então, mas ele, por exemplo, uma profecia do avivamento. Cara, expectativa, fé expectante. No que você vai fazer? Esperança de que o Senhor venha e se manifeste. Não precisa ser comigo. Vai lá, eu promovo o irmão. Vai lá, mano, ministra, toca o chofar, faz isso. E o amor pra quê? Pra eu me submeter, cara. Porque às vezes a direção não tá comigo. Às vezes Deus estoura com um espontâneo do Derção. Aí eu sou músico, vou ficar pensando, mano, mas isso foi até legal que o Derção fez, mas não, cara. O amor me faz me submeter ao cara e corresponder junto com ele, para que o Senhor venha e ele faça. Não importa com quem vai ser, não importa com que música, com que pregação, o importante é que ele venha, cara. A gente costuma falar que quando o Senhor vem, e existe um lugar onde a gente pode alcançar essa presença. Ele não precisa vir, a gente chega até ele. Quando a gente chega até esse lugar, ou ele vem até nós, a gente não precisa pedir mais nada, cara. Tem noção que você não precisa pedir nada, porque você alcançou aquele lugar, cara. Esse lugar que é ele. É ele, mano. A gente tem até um espontâneo nosso que virou música, que tá até no YouTube. Se chama Jesus é o meu Éden. A gente começou orando e de repente o Cláudio tinha apertado o REC. Quando viu, deu acho que uns 16 minutos, virou uma canção sem refrão, do começo ao fim, de espontâneo. E ela fala, Jesus é o lugar que eu quero estar. Porque todo mundo vira e fala, eu quero ir pro céu, eu quero ir pro céu. Eu quero... Cara, mas o que é esse céu? Senão o Cristo, cara. Consegue imaginar um céu sem Cristo? Não é céu. Então existe um lugar que a gente pode acessar esse lugar. Agora. Tem até uma canção evangélica antiga que diz que o céu é Jesus, né, mano? Sério? Aí a canção ela diz que de que adiantaria ir pro céu se Jesus não estivesse lá? E aí ela segue repetindo, né? O céu é Jesus. É uma canção linda, 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 linda. Cara, que lindo. E é exatamente isso. A gente fica conversando sobre isso e o coração esquenta. Parece que a gente tá indo pra Emaús, né?